importante na caminhada de um cristão. E agora, irmãos, quando o pastor ele vai se trocar, os irmãos também vão colocar suas vestimentas, eu quero considerar um pouquinho com os irmãos a questão do batismo. Sei que muitos dos irmãos já foram batizados, já desceram as águas, firmaram esse compromisso, mas hoje também temos aqui bastante visitantes. E talvez eles não entendam um pouco sobre este compromisso do batismo, se ele é bíblico, se o batismo salva, por que batizamos, e esta caminhada depois do batismo, o que acontece? E para a gente também relembrar, né, esse compromisso que nós assumimos com o Senhor, que é muito importante. Então, eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 6, verso 4 e 5, onde vamos ler um texto muito importante daqueles que firmaram o compromisso com o Senhor Jesus. Aqueles que quiserem acompanhar no telão, também está. A palavra de Deus diz assim, irmãos: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por ter morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma nova vida. Pois se fomos unidos com Ele pela morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que os nossos pecados fossem mortos. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Incline sua cabeça, vamos orar ao nosso Senhor pela essa palavra, Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Viemos agora, Pai, nesse momento clamar a Ti, Pai, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, através dessa pequena reflexão, Pai, onde vamos ver a importância, Deus, de entregarmos a vida a Ti, de caminhar contigo, Pai, de Te obedecer, viver em santidade, Senhor. Ó, Pai, nos ajude com o Teu Espírito, para que a gente possa ainda caminhar, Pai, em direção, Pai, que é o alvo, que é Cristo, Senhor. Ó, Pai, esteja com esses irmãos amados, Pai. Ó, Pai, que haja salvação sempre em nosso meio. Ó, Pai, visita os visitantes, visita o coração de cada um, para que todos saiam daqui revigorados e cheios da Tua presença. Esta é a minha oração, eu a faço no nome santo de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, falar um pouco sobre a importância do batismo na vida do cristão. Será que, por que nós devemos ser batizados? O texto que acabamos de ler, aqui o Senhor Jesus nos diz, aqui Paulo fala através do Espírito Santo, que todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo vivem novidade de vida. O que seria essa novidade de vida? Uma nova personalidade. É o nascer de novo. É o morrer do velho homem. E agora nasceu para Cristo. Como os irmãos firmaram aqui. Eles assumiram um compromisso. A velha natureza, antes que vivia neste mundo aí fora, agora se nasceu outra pessoa. Agora eles vivem, agora eles vão viver os parâmetros de Deus, dentro da sua escritura, dentro da sua palavra, dentro da verdade da palavra de Deus. E esses irmãos que aqui foram batizados, e todos nós também, queridos visitantes, é um compromisso muito importante, porque o texto fala que nós não somos mais escravos do pecado. O que quer dizer isso? Hoje, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
recebe o selo, o penhor do Espírito Santo de Deus. E agora ele não anda mais só, porque o Espírito habita dentro de nós. Não andamos mais só. Hoje temos força através do Espírito que nos convence do pecado a dizer não. Antes andávamos aí no mundo, nas trevas, vagueando, mas hoje nós temos um Consolador que nos dirige. Esta é a importância que nós sempre temos que lembrar, irmãos, que nós não somos mais escravos do pecado. É isso que esse texto que Paulo vem falar ao nosso coração. Então eu falo para os irmãos, né, muitos questionamentos podem ser feitos. Por que do batismo? Por que se batizar? Isso é bíblico? Qual é a importância disso? Surgem várias perguntas, muitas pessoas não entendem muito bem isso. E é gratificante saber, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma ordem, uma ordenança. Na verdade, o Senhor Jesus deixou duas ordens bem específicas para nós: nos batizarmos e participarmos da ceia do Senhor. O batismo ele é um simbolismo. Ele nos vem trazer um compromisso, que é levar agora uma vida pautada sobre a palavra do Senhor. É caminhar com Cristo. A partir deste momento que nós fomos batizados, nós vamos caminhar com o Senhor. Agora não estamos mais só, como eu falei. Agora nós caminhamos com o Senhor. E é interessante, irmãos, esse simbolismo que ele revela uma nova fase na nossa vida. Agora é um caminhar diferente. Agora você leva o nome de cristão. Agora você é a luz para este mundo. Aonde você for, você faz a diferença. Onde você chegar, todos têm que sentir a presença do Senhor Jesus Cristo. É claro, irmãos, que é uma verdade que tem que ser falada, que nem todos que se batizam entregaram realmente sua vida ao Senhor. Mas cada um de nós deve fazer uma análise no nosso coração. Porque aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, ele produz fruto. Em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito Santo. E é esse fruto que o cristão carrega. E isso é um compromisso, e isso você vai sendo moldado durante toda a sua vida, toda a caminhada cristã. E você não vai mudar de um dia para a noite. Mas você tem que entender que você tem que produzir verdadeiro fruto de arrependimento. Só assim você pode fazer uma análise no seu coração para ver realmente se você aceitou esse compromisso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que aquele que segue a Ele produz o bom fruto. E por isso que o batismo ele simboliza isso. A ordem dada pelo Senhor Jesus, mas em uma novidade de vida. O Senhor Jesus, eu não vou falar o texto para os irmãos ouvirem aqui eu lendo, mas eu digo no final. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus disse isso, essa ordem: ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, batizando-a no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Isso está em Mateus 28, 19. Mas também o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Irmãos, todos aqueles que desceram a água do batismo, eles firmaram um compromisso com o Senhor Jesus de proclamar o Evangelho da salvação. Todos, sem exceções. Aonde você for, aonde você estiver, que tiver uma oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus, nós devemos fazer. E essa palavra, ela só vai ter poder na vida daquela pessoa que ouvir, se nós tivermos dado um bom testemunho. Porque se nós não der um bom testemunho, irmãos, de nada vai valer, porque vai ser uma palavra vazia. Porque nós vamos estar anunciando aquilo que nós não vivemos.
Por isso é a importância, irmãos, de seguir essa ordem do Senhor Jesus e viver em novidade de vida. E aí os irmãos podem ainda ficar com alguma dúvida: será mesmo que nós temos que ser batizados? Nós podemos ver o nosso maior exemplo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. No início do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus então caminha lá na Galileia até o Rio Jordão, onde estava João Batista. João Batista estava batizando pessoas ali. O Senhor Jesus vai até João, entra ali nas águas, e João, já reconhecendo o Deus na frente dele, o Senhor Jesus, o Salvador, João Batista diz: eu que preciso ser batizado. Mas o Senhor Jesus então responde a João dizendo assim, que era necessário que se cumprisse toda a justiça, era necessário que se cumprisse a Escritura. Então João fez como o Senhor falou. João desceu o Senhor Jesus às águas e o batizou. Irmãos, ali nós vemos então algo maravilhoso acontecer. A unidade da Trindade em ação. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali o Senhor Jesus então se levanta das águas, batizados por João, e aí o Espírito Santo de Deus, com uma forma corpórea, como um pombo, vem sobre o Senhor Jesus, e Deus o Pai fala lá dos altos céus: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Este é meu Filho amado, a quem o aprovo. Esse é meu Filho amado, a quem tenho alegria, dependendo da sua tradução. Foi um momento maravilhoso onde nós vimos a comunhão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, os irmãos compreendem então a seriedade de entregar a sua vida a Cristo e de firmar esse compromisso com o Senhor através do batismo? É muito sério isso, irmãos. E aí o Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério, ele foi e se batizou. E agora os irmãos também aqui se batizaram. É o início do ministério dos irmãos. É o início do compromisso desse ministério. Porque eles firmaram, eles disseram sim ali para Jesus. Sim, que agora não é eles que vivem, mas é Cristo que vive nele, é Cristo que vive em nós. Então eles firmaram esse compromisso e eles devem continuar, irmãos, verdadeiramente na presença do Senhor. Mas aí pode surgir outra questão: quem pode ser batizado? Bom, quando nós vemos ali no livro de Atos, certa vez um anjo disse a um servo de Deus chamado Felipe. Ele disse para Felipe ir então de Jerusalém a Gaza. E perante esse percurso, Felipe passa ali pelo deserto e ele avista uma carruagem. Nessa carruagem tinha um eunuco passando de viagem. E então Felipe se aproxima desse eunuco, vê que ele está lendo um livro, e era o livro de Isaías. E aí Felipe chega perto desse eunuco e fala: entendes o que está lendo? E o eunuco diz assim: Felipe, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então Felipe para ali com ele e explica que aquele texto que ele estava lendo ali em Isaías se tratava do Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí Felipe então traz até esse eunuco então as palavras de salvação através do Senhor Jesus Cristo. E no decorrer então desta viagem, esse eunuco pergunta para Felipe: o que me impede de ser batizado? E aí então Felipe responde para ele, está em Atos dos Apóstolos 8, no verso 37. Felipe responde assim: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Naquele momento, então, aquele eunuco, sim, ele confessou Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Mas os irmãos notaram o que Felipe falou? Se creres de todo o coração. Então, todos aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus e creram de coração, falaram publicamente, como os irmãos falaram aqui, não há nada, irmãos, não há nada que impeça de ser batizado. Esses irmãos de manhã, na sua profissão de fé, proclamaram a salvação no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Deram os seus testemunhos e nada impede deles ser batizados. E eles foram, como o pastor fez, de uma forma bíblica correta, por imersão, mergulhar nas águas, um nascer de novo, um novo homem. E é esse compromisso, então, que nós vemos. Mas aí, respondida mais uma pergunta, aquele que todo que crê no Senhor Jesus é salvo e pode sim ser batizado. Mas os irmãos podem perguntar, ter mais uma dúvida, será que o batismo salva? Bom, irmãos, o batismo não salva, mas é um testemunho de um salvo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus sente a vontade no seu coração de também cumprir a ordem do Senhor Jesus, que é o batismo. Lembra que eu falei que foram 2 ordenanças? A pessoa sente sim a vontade de ser batizada. E esse compromisso, esse simbolismo é uma novidade de vida para cada um, aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus. Mas fica a pergunta, o batismo salva? Bom, irmãos, quando o Senhor Jesus estava sendo pendurado ali naquela cruz, o Senhor Jesus estava ali sendo pregado, existia um ladrão na direita, um ladrão na esquerda, o Senhor Jesus estava no meio. Irmãos, se vocês notarem os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, se vocês lerem esse relato nos 3 evangelhos, vocês vão ter maior compreensão do que estava acontecendo ali, naquele momento. Bom, o Senhor Jesus estava ali pendurado naquele madeiro, junto, então, com o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Somos informados, então, em Mateus 27, que as pessoas zombavam do Senhor Jesus, e esses 2 homens, de um lado e de outro, também zombavam do Senhor Jesus. Mas se você for ver o relato que acontece em diante, quando você vai em Lucas 23, sabe o que nós vemos? O Senhor Jesus orando, o Senhor Jesus falando: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Irmãos, aquele ladrão que estava à direita, quando ele viu a oração do Senhor Jesus, quando ele viu aquele homem inocente que foi acusado injustamente por aqueles malfeitores, zombando dele, quando ele vê o Senhor Jesus orando, sabe o que aconteceu? Ele creu de todo o coração. Naquele momento que ele viu o Senhor Jesus orar, por tamanha injustiça, o Senhor Jesus orando ao Pai, dizendo que não imputasse àquelas pessoas aquele pecado terrível, aquele ladrão creu. Quando ele creu, ele viu o Senhor Jesus orando, ele olhou para o Senhor Jesus e falou: lembre-se de mim quando entrares no teu paraíso. E o que o Senhor Jesus respondeu? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Bom, irmãos, foi um relato maravilhoso. E aí nós vemos que o batismo realmente ele não salva, porque aquele ladrão não foi batizado. Mas todo aquele que crê sinceramente em seu coração, ele sim é salvo, e salvo para sempre. É maravilhoso nós vemos esse relato também. Bom, irmãos, esse resultado do batismo, ele também há compromissos, né? Ele há compromissos com o Senhor. A partir desse momento, as pessoas que batizaram, elas têm que entender que elas têm que viver em novidade de vida. E elas só conseguem manter firmes se elas tiverem plena comunhão com o Senhor.
através das orações, da leitura da palavra, da meditação e da santificação. O salvo, a caminhada dele a partir desse momento é se santificar, estar na presença do Senhor continuamente. É assim que o salvo deve andar. Então, irmãos, ele segue os fundamentos da obediência, a submissão do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele anda em novidade de vida. As decisões dele não é mais dele. Ele coloca a Deus à frente de todas as coisas. Todas as coisas. O cristão, ele não dá um passo se Deus não estiver à frente. E este cristão, com esse compromisso também, ele também tem deveres e direitos no corpo de Cristo, que é a sua igreja local. Ele passa a ser membro, como esses irmãos aqui, oficialmente. Já eram irmãos queridos, trabalhavam na nossa igreja, mas agora eles firmaram um compromisso com essa igreja, com esta família do Jardim Leme, com todos os cristãos do mundo. Eles firmaram um compromisso de interceder pela vida de cada um de nós, de nos ajudar nas nossas necessidades, de ajudar nesta igreja, de proclamar o Evangelho da salvação e andar em plena obediência da palavra de Deus. Amém. Esse é o nosso compromisso. Isso que representa o batismo.